Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área, boa tarde já, né, para alguns. E ontem o Flamengo acabou empatando por 1-1 contra o Palmeiras, né? O Sampaoli errou em algumas situações, isso é claro. Para mim, já havia falado sobre a questão de você ter o Ayrton Lucas naquele posicionamento um pouco mais recuado, né? O Ayrton Lucas, ele é um jogador que a gente sabe que a qualidade dele é o apoio ao ataque, né? Ele tem alguma dificuldade na hora da marcação e o Sampaoli segurou mais o Ayrton Lucas do lado esquerdo para dar liberdade ao Everton Cebolinha, e aquele lado esquerdo do Flamengo não funcionou nem um pouco bem, nem ofensivamente, principalmente defensivamente, aonde o time do Palmeiras atacou bastante aquele corredor do lado direito do seu ataque, né, através do Mike, onde nós sofremos bastante. Foi ali que começa a jogada do gol do Palmeiras, né, depois num erro também do Thiago Maia, onde ele joga a bola para dentro da área, não consegue tirar, né, a bola sobra para o Dudu e ele acaba fazendo 1-0, né? Então ali realmente a gente vê que tem algumas situações que o Sampaoli precisa rever, né, alguma escalação. Ontem, para mim, era um jogo para o Felipe Luiz, se é para o Ayrton Lucas jogar naquele setor. Enfim, e o Flamengo ficou também um pouco carente da marcação no meio, toda hora. Haviam grandes espaços no entrelinhas do Flamengo ali, entre os volantes, entre aspas, né? O Thiago Maia, mais à frente Gerson e Vitor Hugo, que não conseguiam ter êxito, né, por causa da movimentação do time adversário. Já no segundo tempo, com a entrada dos jogadores de meio campo, né, de qualidade, onde o Flamengo consegue reter a bola, Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Flamengo foi outro, né, uma pena que o Flamengo não conseguiu a vitória, né, teve algumas oportunidades para virar a partida, porém, esse vídeo aqui nós falaremos sobre tudo o que aconteceu em relação à arbitragem na partida de ontem. Nós não podemos nos calar, né? Essa pressão que foi feita desde o jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras, né? A instituição Palmeiras, né, colocando nota oficial, reclamando da CBF, falando que estão sendo, né, extremamente prejudicados, enfim, a torcida organizada dos caras indo à CBF, isso aí surtiu efeito. Surtiu efeito que ontem houve um pênalti indiscutível em cima do Everton Ribeiro, do Richard Rios, que nada foi marcado, né? E já colocaram em todas as redes sociais lances muito parecidos, né? Um até a favor do Palmeiras, que foi do Marcos Rocha, num jogo contra o Grêmio, na época o Thiago Santos, que hoje é volante do Fluminense, né, cometeu a carga, né, indo exclusivamente no corpo do atleta, sem disputa de bola, e foi marcado o pênalti. Ali não há uma disputa na bola, ali há o deslocamento do atleta, né, adversário, em cima do jogador, no caso do Marcos Rocha, né, do Thiago Santos e do Marcos Rocha. E ontem aconteceu a mesma coisa. O Richard Rios, em momento algum, foi na disputa de bola com o jogador Everton Ribeiro e desloca o jogador dentro da grande área, é pênalti. E nada foi feito, né? O juiz até escutou o VAR e mandou prosseguir o lance. Era um escanteio para o Flamengo. O Flamengo poderia ter parado o lance, né, esperado, enfim, feito uma pressão, e a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Antes disso, gostaria de pedir a todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal alternativo, o canal do Deco, tá? É o canal 2, Deco SRN. Você faça a sua inscrição, deixe o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá? Então é canal do Deco, já faça a sua inscrição. Vamos lá, gente. Então, essa pressão do Palmeiras surtiu efeito, né? Tivemos alguns lances bem questionáveis, né, da arbitragem. O pior deles foi esse lance aí do pênalti claríssimo no Everton Ribeiro. Um outro lance, né? Tudo bem, vamos falar que o lance do Luan foi sem querer, ok. Os dois pularam na hora de cair, né? Na hora da queda, ao contato da chuteira do Luan, né, no tornozelo do Bruno Henrique, que até ainda preocupa todos nós, que não temos informações do departamento médico do Flamengo. Na hora da queda dele, ele torce o tornozelo e acaba havendo uma virada também não tão brusca no joelho do atleta. Espero que não tenha afetado nenhum tipo de ligamento do jogador Bruno Henrique, para que ele possa estar inteiro para o jogo do Atlético Paranaense, jogador importantíssimo, né? Mas aquela jogada foi no mínimo imprudência, né? E o VAR não chamou
para ver uma suposta expulsão. Ah, que foi sem querer, tudo bem. Quantas vezes há lances, né, que o cara abre sem querer o braço e o jogador é imprudente e toma um amarelo. Mas nem um amarelo o cara tomou. Então, se fosse com o jogador do Flamengo, estaria hoje a imprensa de São Paulo, né, a imprensa barrista, todos falando que o Flamengo é beneficiado. Como ontem tiveram alguns colegas de profissão que falaram que não foi nada o lance do pênalti no Everton Ribeiro. Né? Um absurdo completo. Né? É o que eu peço, cara, que a gente tenha uma isenção. Não é porque eu sou torcedor do Flamengo, eu tenho canais de Flamengo, que eu não vou ser isento. Se houvesse um lance parecido a favor do Flamengo, que não fosse um lance legal, eu seria o primeiro a dizer aqui, cara, eu não tenho problema nenhum. Tanto que todos me conhecem em relação, às vezes, críticas a jogadores do Flamengo, porque numa partida não foram bem. A gente tem que ser honesto aqui, tem que ser isento, a gente tem que trabalhar com correção, não pode enganar o torcedor. E é isso que eu peço para os colegas de profissão. Independente sejam torcedores de times de São Paulo e tal, hoje a gente vê muito isso. O cara falando mais como torcedor do que como profissional. E isso tem que mudar. E aí, o que acaba acontecendo? É o que a gente pede à diretoria do Flamengo, que se posicione, que vá à CBF, que faça barulho, que os jogadores do Flamengo possam também, num lance desse, meu amigo, enquanto você não olhar, não vai, a gente não vai bater o escanteio. Ah, porque vai tomar cartão amarelo, mas vai ficar feio depois para o juiz. Por que com o Flamengo os caras não param se com os outros times param para ver o lance? Chega. Ninguém aqui do Flamengo quer ser beneficiado, mas quantos erros estão sendo feitos contra o Flamengo, gente? Tivemos 2 claros que nos prejudicaram, esse pênalti no marcado a favor do Flamengo no Everton Ribeiro, o lance do Vitor Roque na quarta-feira, um empurrão claro em cima do Pulgar que nada foi marcado. Os jogadores do Flamengo, em momento algum, vão pressionar o árbitro para ir no VAR, ou para solicitar o VAR. Gente, esse é o correto? Não deveria. Mas aqui no Brasil está se mostrando que só com pressão que as coisas funcionam. Então o torcedor do Flamengo está de saco cheio. Esperamos que a diretoria do Flamengo, através do Cacau Cota, do Bruno Spindel, que pelo que eu sei são os caras que representam o Flamengo na CBF, que possam, já abrandar melhorias, porque quarta-feira a gente tem um jogo importante contra o Atlético Paranaense, com um árbitro também que costuma errar contra o Flamengo. Ou vocês esquecem do jogo Flamengo e Corinthians, que ele deu o terceiro cartão amarelo para o João Gomes, no primeiro jogo da final, devido a uma pressão do Vitor Pereira, do Renato Augusto, é só pegarem um lance, ele não daria aquele cartão amarelo para o João Gomes. E o tirou da finalíssima e mexeu com o psicológico do atleta, que não fez uma boa partida naquele jogo, porque sabia que o jogo de volta ele não estaria presente. Um absurdo completo aquela arbitragem do Braulio, que já errou contra o Flamengo no Flamengo Internacional, onde o mercado havia dado uma cotovelada no Gabigol, e o VAR o chama e fala que é um lance normal, pelo amor de Deus, e depois um lance lá contra o Flamengo, que ele dá pênalti, um lance fora da área, e o jogo acaba 3-1 e era para acabar 2-2, ele mesmo que não expulsa o Felipe Melo no lance contra o Vinícius Júnior, a última partida do Vinícius Júnior, com a camisa do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Espero que a diretoria do Flamengo corra atrás disso. Não pode ficar dessa maneira. O Flamengo não pode ser prejudicado. Temos uma decisão que ganhe o melhor dentro de campo, que se Deus quiser será o Flamengo, mas que seja lícito na quarta-feira. Que não tenhamos nenhum problema com a arbitragem. E já tivemos várias, porque muita gente sabe que o Braulio é caseiro. Porra, cara, é complicado, sabe, gente? É muito complicado. Então esperamos que o Braulio esteja num dia iluminado, que o VAR esteja num dia iluminado, mas tem que haver uma pressão. Porque essa pressão do Palmeiras foi favorável a eles. Foi favorável a eles, tá? Que eles pensem 2 vezes antes de qualquer lance, interpretativo, seja sempre contra o Flamengo. Como foi ontem, como foi quarta-feira contra o Atlético Paranaense, como foi no lance do gol do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Falta claríssima no Santos, onde ele ficou desacordado do Vitor Roque. E seu Klaus não foi no VAR ver que houve falta do Vitor Roque. Era lance para ser anulado. O jogo estava 1-1.
Ou então aquele lance do seu Ramon Abad também, que errou contra o Flamengo, jogador do Internacional me dá uma cambalhota dentro da grande área e ele não dá uma falta livre indireta por simulação. Gente, pelo amor de Deus. Aí vem torcedores rivais, o Flamengo é beneficiado de anos, quero que prove. Qual foram os lances que o Flamengo foi beneficiado esse ano? Não consigo recordar, sinceramente. Fomos prejudicados na Supercopa do Brasil com um gol irregular do Palmeiras. É complicado, gente, é complicado, então estamos aqui bem chateados, bem preocupados com o futuro do futebol brasileiro e que as coisas andem da melhor maneira possível, tá? O mais rápido possível. Que o Flamengo vá à CBF mesmo, com o Cacau, com a diretoria, cobrar, né, isenção. Né? O Bruno Spindel, o Marcos Braz falaram sobre isso na apresentação do goleiro Rossi. E foi feito ao contrário. Né? E agora, CNM, será que a arbitragem e também o VAR serão afastados, como foi o Jean-Pierre no jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras? Fica aí a grande questão. Falou? Então, muito obrigado a todos vocês. Se inscrevam aqui no canal do Deco, canal alternativo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sino de notificação. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.